Contando a história com detalhes, porque eu sei que vocês gostam. Se você volta na história grega, tem um período chamado de período minoico, devido a um rei mitológico de nome Minos, que comandou a ilha de Creta. E Minos, ele era filho de Europa, uma princesa fenícia que foi raptada por Zeus na forma de um touro. E do nome dela veio o nome do continente. E da união de Zeus com a Europa nasceu Minos, que comandou Creta. E já rei, a certa altura, né, mais velho, adulto, ele queria mostrar para o povo que ele era um rei abençoado, afinal era filho de um deus. E ele pediu um touro branco para Poseidon, que era o tio dele, irmão de Zeus, deus dos mares. Poseidon deu o touro para ele, muito bonito, ele saiu das águas, né? Era um animal magnífico. E o Minos falou, não vou sacrificar esse touro não, vou matar um outro e esse eu vou guardar para mim. Só que quando ele fez isso, ele descumpriu o combinado. Poseidon ficou possesso, e ele era um deus irracível, inconstante, violento, assim como as águas do mar. Ele pediu para Afrodite um favor. Afrodite era a mãe do Eros, né, o deus do amor. Eros foi até a ilha de Creta e fez com que a esposa de Minos, a Pasífae, se apaixonasse perdidamente pelo touro. Perdidamente, a ponto de não conseguir se segurar se não fosse às vias de fato com o touro. E para fazer isso, inclusive, ela pediu ajuda para um inventor chamado Dédalo. Dédalo inventou uma vaca de madeira para que... Bom, vocês sabem. E dessa união bizarra nasceu um ser que tinha corpo de homem e cabeça de touro, que era o Minotauro, uma besta, uma fera. E para que o Minotauro não destruísse a ilha, Minos pediu para o Dédalo, constrói um labirinto e coloca essa criatura lá dentro. E foi isso que ele fez. E, inclusive, né, porque mitologia é assim, você acha que é um caminho só, ele vai se fragmentando em vários outros mitos. O Minos, ele soube que o Dédalo tinha ajudado a Pasífae, que estava fora de si, afinal, um deus estava fazendo com que ela tivesse paixão pelo touro. Mas o Dédalo não, ele tinha a escolha de não ajudar. Então, depois que ele construiu o labirinto, o Minos fechou o Dédalo, junto com o filho dele, Ícaro, dentro do labirinto. E aí, como que eles fugiram? O Dédalo começou a juntar galhos, com cera de abelhas que tinha lá dentro, com penas de pássaros que caíam e construiu 2 pares de asas, um para ele e um para o filho. Ele advertiu o filho, eles iam fugir de Creta também, né, que é uma ilha. Não voe muito próximo do mar, porque a umidade vai empapar as asas e a gente vai cair, e nem muito próximo do sol, porque o calor vai derreter a cera e nós iremos cair também. Então você tem que voar a meia altura. Né? Que o Aristóteles tinha essa ideia também, de uma doutrina do meio termo. O Ícaro não ouviu, ele caiu naquilo que é batizado hoje de Mar de Cária. Feito esse preâmbulo, o que aconteceu depois? Um filho do Minos foi participar de jogos, normal, né, sem ser o Minotauro, foi participar de jogos em Atenas. E ele acabou morto nesses jogos. O Minos, ele culpou os atenienses e quis punir a cidade, que era governada por reis na época. Estava bem distante da democracia. Creta era muito mais poderosa do que Atenas. Atenas era uma cidade como outra qualquer. Isso é muito antes do auge de Atenas. A gente está falando aí de alguma coisa anterior a 1200 a.C., porque a Ilíada data dessa época. A história da Ilíada, da Guerra de Troia. E na Ilíada lutou Idomeneu, neto do Minos. Então Minos é anterior, né? 2 gerações anterior. E qual foi a punição que ele falou? A cada 7 anos, Atenas teria que mandar um barco recheado de jovens, homens e mulheres, para serem jogados no labirinto para alimentar o Minotauro. E sempre que esses barcos iam para Creta, em sinal de luto, afinal Atenas estava abrindo mão dos seus jovens, eles iam com velas negras. E em uma dessas levas, Teseu, que era um herói ateniense, filho do rei Egeu, ele falou, eu me ofereço para ir. E o rei inicialmente foi contra, mas ele era um herói, ele queria se provar, ele falou, não, eu vou matar o Minotauro. Aí o pai dele, o Egeu, falou, olha, tudo bem, então você vai, mas se você voltar com vida, troca a cor das velas do navio, coloca velas brancas para você sinalizar que você está voltando com vida e eu ficar tranquilo quando eu ver no horizonte os barcos chegando. Ele falou, tudo bem. Ele foi para Creta, ele derrotou o Minotauro. Para sair do labirinto ele contou com a ajuda da filha do Minos, Ariadne, que deu um novelo para ele, né? Então ele deixou uma ponta do novelo com ela, foi pelo labirinto, achou o Minotauro, matou e depois conseguiu sair dessa forma e se colocou a caminho de Atenas. E aí, ao regressar para Atenas, o Teseu tinha como plano trocar as velas no meio do caminho.
Só que eles pararam numa ilha para descansar e aconteceu um negócio que deixou ele meio atordoado. Porque a Ariadne estava com ele, ela tinha traído o pai, né, ao ajudar o Teseu contra o Minotauro, e ele teve um sonho de que ele devia abandonar ela na ilha, onde eles pararam para descansar. E ele fez isso. O sonho tinha sido motivado por Dionísio, que era o deus do vinho, que queria a Ariadne para ele. Inclusive, quando ele encontrou a Ariadne, falou: antes você teve um homem, agora você terá um deus, né? Para mostrar para ela que o abandono não tinha sido ruim. Ela estava ganhando algo melhor. E nisso Teseu, meio assustado com o recado dos deuses, saiu da ilha e esqueceu de mudar a cor das velas. Então, quando ele estava chegando mais próximo de Atenas, o pai dele, esperando, viu navios com velas negras chegando e pensou: meu filho morreu. E aí, desesperado, ele se jogou no mar. E aí, por isso, o mar recebeu o nome dele, Mar Egeu.